Aquela garçonete parece a mamãe, papai. Ele se virou e ficou paralisado. Olá a todos. Aproveitem esse momento de relaxamento enquanto assistem. Sua esposa estava morta. Henrique apertava o volante com força. Seus dedos estavam rígidos, os nós dos dedos brancos sob a pressão. À sua direita, Gabriel, seu filho de 5 anos, dormia profundamente na cadeirinha. A cabeça pendia levemente para o lado, e o urso de pelúcia, já um tanto surrado, estava firmemente abraçado ao peito. A estrada era longa e reta, ladeada por campos abertos e galhos secos que se projetavam como dedos esqueléticos contra o céu cinzento. Henrique não dirigia por necessidade. Dirigia para respirar. Era sábado, e desde que Amanda morrera 2 anos antes, os finais de semana eram os piores. O vazio da ausência dela era mais cruel aos sábados. Aos domingos também. Mas o sábado era o início da ausência. Ele não tinha destino certo. Pegava o carro e seguia. Às vezes para o interior. Às vezes até o litoral, só para tomar um café e voltar. Tudo com Gabriel ao lado, como âncora e lembrança viva do que restara de Amanda. Naquele dia, já passavam das 3 da tarde quando o ronco do estômago e o painel marcando combustível baixo o convenceram a parar. Uma placa à beira da estrada indicava, Restaurante Estação da Serra, 2 quilômetros à frente. Vamos fazer uma pausa, filho, disse, mesmo sabendo que Gabriel dormia. 2 quilômetros adiante, surgiu uma construção de madeira com placas de metal enferrujadas, com um letreiro branco já desbotado pelo sol. O estacionamento estava meio cheio. Gente de passagem. Caminhoneiros, viajantes. Um lugar comum. Henrique pegou Gabriel no colo, o menino ainda sonolento, e entrou no restaurante. O cheiro era acolhedor. Café passado, comida caseira, madeira antiga. O tipo de lugar onde pessoas viviam suas vidas sem pressa. Sentou-se em uma das mesas perto da janela. O cardápio plastificado estava sobre a mesa. Gabriel acordou, piscando devagar. Onde estamos? Paramos para comer, campeão. Ele esfregou os olhos e sentou-se, observando ao redor com a curiosidade típica da idade. Foi então que disse: Papai, aquela garçonete parece a mamãe. Henrique, distraído, ainda folheando o cardápio, respondeu quase automaticamente. Igualzinha, disse o menino, apontando discretamente para o balcão. Henrique ergueu os olhos. E paralisou. A mulher atrás do balcão, organizando talheres e copos, tinha os mesmos cabelos castanhos ondulados, amarrados em um coque despreocupado. A mesma postura elegante e sem esforço. Os traços do rosto, queixo delicado, olhos grandes e escuros, boca pequena, eram idênticos aos de Amanda. Ele engoliu em seco. Não podia ser. Amanda morrera 2 anos antes em um acidente de carro numa estrada chuvosa. O corpo fora encontrado, reconhecido, enterrado. Ele próprio identificara. O velório, o caixão, a dor, tudo fora real. Mas ali, a poucos metros dele, ela estava de pé. Henrique se levantou devagar. A mulher notou o movimento e sorriu, o mesmo sorriso de Amanda. Boa tarde. Bem-vindos. Pode sentar, eu já trago o cardápio infantil, tá? Henrique mal conseguiu responder. Oi. Meu nome é Isabela. Já volto com a água. Isabela. Ela se virou e caminhou para a cozinha. Henrique voltou a se sentar, a respiração falha, os olhos fixos no vazio. Gabriel balançou o braço dele. Papai, é a mamãe? Henrique não respondeu. Depois de alguns minutos, Isabela voltou com 2 copos e um suco de laranja. Aqui está. Vocês estão viajando? O menino é lindo, disse ela, sorrindo para Gabriel. Henrique balbuciou. Você já morou na capital? Ela franziu o senho. Não que eu me lembre. Por quê? É que, você é muito parecida com alguém que eu conheci. Ela sorriu de novo, mas dessa vez com um traço de constrangimento. Já me disseram isso antes. Mas não lembro de nada. Eu tive um problema de memória. Acordei em uma clínica há 2 anos, sem lembrança do que veio antes. Uma senhora aqui da cidade me acolheu. Henrique sentiu o coração parar por um segundo. Há 2 anos. O mesmo tempo desde o acidente de Amanda. Isabela se afastou para atender outra mesa. Henrique pegou o celular com mãos trêmulas. Abriu a galeria. Procurou uma foto de Amanda. Achou uma tirada no último aniversário antes da tragédia. Mostrou a Gabriel. É a mamãe? É, disse ele. Mas ela está com roupa diferente. Henrique fechou os olhos. Um filme passava diante dele.
O acidente. A ausência. A culpa. E agora, a dúvida. Ele chamou Isabela novamente. Desculpa. Você se lembra do nome de alguém? Família? Ela balançou a cabeça. Não. Só do nome Isabela. Me deram na clínica. Ninguém me procurou. E honestamente, depois de um tempo, eu parei de querer saber. Comecei do zero. Henrique respirou fundo. Eu acho que você é minha esposa. Silêncio. Ela olhou, assustada. Senhor, desculpe, mas isso é... Ele mostrou a foto no celular. Ela ficou pálida. Essa sou eu? Não. Essa foi minha esposa. Amanda. Mãe do Gabriel. Você é igual a ela. Ou é ela? Eu não sei. Isabela recuou um passo. Isso é demais. Eu preciso de um tempo. Ela saiu, tremendo. Henrique ficou ali, o coração aos pulos. Henrique passou a noite em claro. A imagem de Isabela, ou Amanda, continuava girando na mente dele como um disco quebrado. A voz dela, o sorriso, até o jeito como mexia no cabelo, tudo gritava que ela era a mulher que ele enterrou 2 anos antes. Mas a mulher que serviu seu café naquela tarde parecia genuinamente confusa, até assustada, quando ele mencionou o nome Amanda. E mesmo assim, ela reagiu à foto. Ele não podia simplesmente seguir em frente. Não podia mais olhar para o filho e fingir que nada havia acontecido. Ele precisava saber a verdade. Na manhã seguinte, ligou para a escola de Gabriel dizendo que ele não compareceria. Ligou também para o trabalho. Disse que precisaria de alguns dias. E então, sem contar a ninguém, voltou para a pequena cidade onde ficava o restaurante. Isabela não estava no restaurante naquele dia. Henrique perguntou discretamente ao gerente, fingindo ser um cliente curioso. A Isa? Deve estar em casa hoje. Ela mora aqui na cidade mesmo. Perto da praça da igreja, com Dona Amália. Senhora idosa que cuida dela. Henrique agradeceu, guardou a informação e saiu. Dirigiu devagar até o centro da cidade. Uma praça tranquila, com bancos de madeira e árvores antigas. Crianças brincavam sob a sombra. Um cachorro dormia estirado ao sol. Pediu informações discretamente até encontrar a casa de Dona Amália, uma construção simples, com fachada azul clara e janelas floridas. Tocou a campainha com o coração acelerado. Uma senhora magra, de cabelos brancos presos em coque e vestido estampado, abriu a porta. Os olhos eram severos, mas gentis. Pois não? Me chamo Henrique. Sou da capital. Preciso muito conversar com Isabela. A Isa não está. Foi resolver umas coisas na farmácia. Mas quem é o senhor? Sou alguém do passado dela. Acredito que ela seja minha esposa. Ela desapareceu há 2 anos. E apareceu aqui com outro nome. Dona Amália arregalou os olhos. Meu Deus! Ela se lembra de alguma coisa? Pouco. Ela apareceu numa clínica, desorientada. Me chamaram porque sou voluntária em reabilitação. Fui visitá-la. Ela não lembrava do próprio nome. A única palavra que ela repetia era estrada, chovia, vidro. Henrique sentiu o chão faltar. Isso bate com o dia do acidente. Dona Amália assentiu. Dei o nome Isabela. Era o nome da minha filha, que perdi há muitos anos. A moça precisava de um ponto de partida. E, confesso, criei carinho por ela. Ela tem marcas? Cicatrizes? Sim. Uma na costela. E outra na nuca, como se tivesse levado o ponto ali. Henrique levou as mãos ao rosto. Amanda tinha exatamente essas marcas. Preciso vê-la. Falar com ela. Por favor. 2 horas depois, Isabela chegou. A senhora avisou sobre o visitante. Ela hesitou, mas aceitou encontrá-lo. Sentaram-se na varanda. Eu não sei quem sou, disse ela, de imediato. Passei os últimos 2 anos tentando aceitar isso. Aceitar que meu passado foi apagado. Henrique mostrou mais fotos. Vídeos. Mensagens antigas entre ele e Amanda. Isabela observava tudo em silêncio. Com as mãos trêmulas. Isso, tudo parece familiar. Mas é como se fosse de outra pessoa. Como se eu visse tudo através de um vidro. Você se lembra de algum cheiro? Alguma voz? Gabriel? Ela fechou os olhos. Gabriel, murmurou. Esse nome me faz chorar. Não sei porquê. Henrique segurou a mão dela. Você não pode ignorar isso. E se alguém te escondeu? Se apagaram sua identidade? Ela chorou. Não quero me machucar. E se eu não for essa pessoa?
E se você for, e nunca souber? Silêncio. Ela assentiu. O que você quer fazer? Levar você a um lugar onde tudo começou. No dia seguinte, Henrique levou Isabela até o local do acidente. Era uma curva traiçoeira em uma serra. O guarda-reio ainda estava torto. Ele parou o carro e ela desceu, com passos lentos. Aqui, foi onde você desapareceu, disse ele. Eu fui avisado de que o carro caiu, que você morreu. Mas o corpo estava parcialmente desfigurado. Não foi fácil reconhecer. Ela se ajoelhou na grama. Tocou o chão. Chorou. Eu me lembro de estar dirigindo. Estava com medo. Havia alguém me seguindo. Alguém? Um carro preto. Sem placa. Luz alta. Eu acelerei. Depois, não lembro mais. Henrique ficou em silêncio. Amanda, ou Isabela, estava começando a lembrar. O que Ana vira no espelho não podia mais ser ignorado. Ela não estava apenas sendo levada pelo delírio de um filho criativo ou de um passado mal resolvido. Aquela imagem, ela mesma, criança, rindo para um homem sem rosto ao seu lado, era uma memória. Não uma invenção. E se aquilo voltará agora, era porque o Sr. Andrei queria que voltasse. Naquela noite, Ana não dormiu. Passou horas sentada no chão do corredor do quarto de Lucas, ouvidos atentos a qualquer som, os olhos fixos na porta fechada. O monitor estava ligado, mas dessa vez, era como se não confiasse mais nos equipamentos. Ela precisava ver. Precisava ouvir com os próprios sentidos. Não podia mais depender de tecnologia para decifrar aquilo. Por volta das 2 horas da manhã, Lucas começou a murmurar. Ana se levantou num salto e entrou no quarto sem hesitar. O menino estava sentado na cama, os olhos abertos, encarando o espelho do armário. Ela se aproximou e ouviu algo que gelou sua alma. Ela já lembra. A cadeira vermelha caiu de novo, não caiu? Ana segurou o filho pelos ombros. Lucas? Com quem você está falando? Ele olhou para ela, mas não como Lucas. Aqueles olhos tinham uma consciência mais densa por trás. Com o moço do retrato. Ele disse que os outros também lembraram. Mas não saíram. Quais outros? Os que moraram aqui. Ana recuou. Aquela frase era como uma chave. Os outros. Na manhã seguinte, deixou Lucas com uma vizinha e foi até a biblioteca municipal da cidade vizinha. Lá, pediu acesso a arquivos históricos, principalmente ligados à casa que herdara. O bibliotecário a levou a uma sala empoeirada, onde arquivos encadernados em couro antigo continham jornais e registros públicos. Passou horas folheando documentos até que um padrão começou a emergir. 3 famílias. Todas com crianças pequenas. Todas moradoras da mesma casa entre as décadas de 1950 e 1980. Todas com registros incompletos. Mas um nome apareceu mais de uma vez. Mariana Salomé, 6 anos, desaparecida em 1957. Outra, Rafael Menezes, 7 anos, internado por surto psicótico em 1968. E por fim, Cíntia Lopes, 6 anos e meio, falecida em 1973. Causa da morte, parada cardíaca durante o sono. Todas essas crianças tinham algo em comum. Viviam na casa onde hoje morava Lucas. Ana procurou por endereços, contatos, qualquer pista. Encontrou um nome, Carlos Menezes, irmão de Rafael, hoje com 63 anos, morando a 50 quilômetros dali. Sem pensar, pegou o carro. Carlos Menezes era um senhor de fala pausada, olhos tristes e uma cicatriz fina atravessando a testa. Quando Ana explicou o motivo da visita, ele não hesitou. Abriu a porta da garagem e mostrou uma caixa de madeira trancada. Eu guardei isso por anos, esperando que alguém como você aparecesse. Dentro da caixa, havia desenhos, dezenas deles. Todos semelhantes aos de Lucas. Homens altos de terno, crianças flutuando, espelhos partidos. Meu irmão falava com um homem chamado Andrei, disse Carlos. Dizia que ele morava atrás do armário. Ninguém acreditava. Diziam que era imaginação. Mas eu vi coisas. A TV ligava sozinha. O rádio tocava vozes sussurradas. E o Rafael começou a falar línguas que nunca ouvirá antes. E depois? Depois ele foi internado. Viveu em silêncio o resto da vida. Ana pegou um dos desenhos e congelou. Era a sala da casa. E no canto, uma sombra. E uma figura pequena no sofá. A sombra era o Sr. Andrei. A criança, era ela. Carlos olhou o desenho e disse: Você morou lá? Ela assentiu. Então ele nunca foi embora. De volta à casa,
encontrou Lucas na varanda, olhando para o céu. Ele disse que você foi embora quando era criança. Mas que agora voltou porque ele não terminou. Não terminou o quê? De lembrar. Mais tarde, Ana decidiu subir até o sótão. Entre as caixas empoeiradas, encontrou um compartimento escondido. Nele, uma pasta de couro. Dentro, folhas de papel tipo laudo clínico, com o selo do hospital psiquiátrico da cidade. Paciente, Camila B.S., 7 anos. Diagnóstico: dissociação de identidade infantil. Notas: relatos consistentes com presença de entidade chamada Sr. Andrei. Outra folha. Paciente, Rodrigo S.M., 6 anos. Notas: descreve memórias que não são suas. Imagens de adultos desconhecidos. Presença constante de figura masculina não identificada. Todos os documentos apontavam para o mesmo padrão. A entidade surgia em torno dos 6 ou 7 anos de idade. Com crianças que moravam na mesma casa. Ana agora tinha certeza. Sr. Andrei não era um amigo imaginário. Era uma presença recorrente, ligada àquele lugar, às memórias, e à infância. E agora, ele queria Lucas. Naquela noite, Lucas acordou chorando. Disse que tinha medo. Ele disse que dessa vez vai levar, mamãe. Que é minha vez. Ninguém vai te levar. Eu prometo. Mas ele mostrou o armário. Disse que você trancou ele lá. Ana sentiu uma pontada de lembrança. Uma memória antiga. Ela, com cerca de 7 anos, gritando dentro do armário. A porta se fechando sozinha. O escuro. E uma voz dizendo: se você sair, vai esquecer. Henrique voltava para casa com as mãos no volante, mas a mente perdida entre as imagens que vira na clínica psiquiátrica. Amanda, ou Isabela, realmente havia dado entrada na instituição no mesmo dia do acidente. A gravação da recepção mostrava uma mulher ensanguentada, desorientada, sendo levada por um homem alto, de terno escuro, usando boné e óculos escuros. A imagem era clara, nítida. Mas a identidade do homem? Inacessível. A entrada dela foi registrada com um nome falso. Sem ficha médica, sem boletim de ocorrência. Como se a mulher tivesse surgido do nada. Como se alguém quisesse que ela desaparecesse do mundo sem deixar rastro. Henrique sentia o estômago embrulhado. O que o deixava mais transtornado era saber que alguém a escondeu. Na manhã seguinte, ele voltou à estrada onde o acidente havia acontecido. A curva perigosa na serra. O mesmo guarda-reio torto, agora mais enferrujado. O mato crescido ao lado do barranco mostrava que ninguém fazia manutenção ali. Ele andou até a base da curva. Fotografou. Olhou o ponto exato onde encontraram o carro. E então, pela primeira vez, teve um pensamento frio e direto: e se o acidente não foi um acidente? De volta à cidade, decidiu procurar a empresa de monitoramento que atendia a região da rodovia. Conseguiu acesso aos arquivos de segurança da época, alegando estar reabrindo um processo antigo. Após um dia inteiro de busca, um técnico localizou algo. Temos uma câmera de tráfego na bifurcação da rodovia, cerca de 2 km antes da curva onde ocorreu o acidente. Cobre parcialmente a pista. Não mostra o acidente em si, mas podemos ver os minutos anteriores. Henrique sentou-se diante da tela. O técnico deu play. A imagem, em preto e branco, mostrava carros passando. Às 18h42, um sedã escuro, igual ao de Amanda, surge na imagem. 2 segundos depois, um outro carro aparece logo atrás. Um SUV preto, com os faróis altos, colado ao para-choque do sedã. Henrique se inclinou na cadeira. Dá para ver a placa? O SUV está com a placa coberta por uma fita ou papel. Incomum, mas, acontece. O vídeo mostrava o sedã acelerando. O SUV o seguindo. E então, ambos saem de cena, desaparecendo na curva da estrada. Henrique congelou. Isso foi uma perseguição. Ela estava fugindo. O técnico olhou para ele. Parece, sim. E a parte mais estranha é essa aqui. Ele adiantou o vídeo. Cerca de 6 minutos depois, o SUV aparece voltando. Sozinho. Espera, isso foi antes da ambulância ou da polícia chegar. 5 minutos antes, confirmou o técnico. Henrique sentiu o sangue gelar. O SUV voltou sozinho. Amanda não. Na mesma noite, ele se encontrou com Isabela no restaurante, já fechado. Sentaram-se nos fundos, onde ela costumava jantar com Dona Amália. Ele mostrou as imagens. Ela assistiu em silêncio. Quando o sedã apareceu, ela levou a mão à boca. Quando o SUV surgiu, seus olhos se encheram de lágrimas.
Esse carro, eu sonhava com ele. Sempre via os faróis. Nunca entendi. Você estava fugindo, disse Henrique. E alguém te tirou dali antes da ajuda chegar. Mas por quê? Henrique ficou em silêncio. Então disse: eu tenho um nome. Quem? Vítor Amaral. Meu ex-sócio. 2 dias antes do acidente, ele desapareceu com mais de 400 mil da empresa. Amanda, você, tinha começado a desconfiar dele. Me disse que tinha provas. Isabela parecia paralisada. Vítor, esse nome. Eu nunca consegui provar nada. A polícia disse que ele fugiu. Mas agora eu me pergunto, e se ele não fugiu? E se ele te fez desaparecer para não ser exposto? Ela começou a chorar. Eu me lembro de discutir com alguém, gritar, e depois, a chuva. O impacto. O vidro quebrando. Ele te tirou dali. Te levou para a clínica. Apagou sua identidade. E te escondeu do mundo. Isabela se levantou. Então, se eu lembrar de tudo, eu posso provar? Sim. Mas pode ser perigoso. Ela olhou nos olhos dele. Eu quero lembrar. A partir do momento em que Vítor Amaral se tornou o centro da investigação de Henrique, tudo mudou. A busca pela identidade de Isabela já não era mais apenas uma história sobre amor e perda. Era agora uma corrida contra o tempo para provar que uma mulher fora apagada da própria vida para encobrir um crime. Henrique voltou para casa naquela noite e mergulhou nos arquivos da empresa. Vítor havia sido sócio por 6 anos. Era inteligente, carismático, mas sempre deixava um rastro de dúvidas. Amanda, ainda viva na época, alertara Henrique sobre documentos inconsistentes, contratos assinados em duplicidade. Ela achava que Vítor estava desviando dinheiro e usava empresas fantasmas para camuflar as transações. Henrique, na época, ignorou. Estava sobrecarregado, confiante demais no amigo. E quando Amanda morreu, os supostos desvios pareciam apenas ruído diante da tragédia. Agora, tudo fazia sentido. No dia seguinte, Henrique voltou à pequena cidade onde Isabela vivia. Ela o esperava no restaurante fechado, com uma expressão diferente no rosto, um tipo de força silenciosa. Eu me lembrei de mais coisas, disse ela. Sonhos, flashes. A discussão com aquele homem. Eu o chamei de Vítor. Ele entrou em casa à noite. Amanda, estava sozinha. Ele dizia que eu não podia mostrar nada a ninguém. Que o que eu sabia poderia destruir tudo. Você tinha provas? Uma pasta. Guardei no fundo do armário do Gabriel. Eu ia te contar, mas o acidente aconteceu antes. Henrique sentiu o coração acelerar. Quando ele te tirou do carro, o que aconteceu? Eu me lembro do vidro quebrado. Da chuva. E então, ele me puxando, dizendo que ia me salvar. Eu estava com dor. Senti a cabeça sangrar. Depois, acordei numa maca, com luzes brancas acima de mim. Ele me chamava de Isabela. Dizia que tudo ia ficar bem. E a clínica? Foi ele quem me internou. Henrique decidiu agir. Procurou um investigador particular com experiência em fraudes corporativas. Em poucos dias, o detetive levantou o básico. Vítor havia mudado de nome 3 vezes desde o desvio. Estava registrado como consultor autônomo em uma cidade vizinha, usando um documento forjado. O mais grave, ele ainda mantinha contato com a administração da clínica onde Amanda havia sido internada. A diretora da clínica foi transferida para outra instituição há 1 ano, explicou o detetive. Mas encontramos um enfermeiro que trabalhou lá na época. E ele lembra de Amanda. Henrique foi ao encontro do homem. Um sujeito magro, de fala direta, que parecia desconfortável desde o início da conversa. Olha, eu era novo, só cumpria ordens. Mas lembro bem dela. Ela chegou sedada, trazida por um cara de terno que dizia ser marido dela. Disse que ela tinha surtado após um trauma. Mostrou documentos, ficha médica. Tudo parecia em ordem, mas tinha algo errado. O quê? Ela não parecia instável. Só assustada. E o mais estranho, ela ficava pedindo para ver o filho. Repetia meu filho, como se soubesse que alguém estava esperando por ela. E ninguém investigou? A clínica era privada. Se o responsável pagava e os documentos estavam em dia, ninguém questionava. Esse responsável era Vítor Amaral. Ah, agora que você falou, esse era o nome no contrato de internação. Henrique fechou os olhos. Preciso que você diga isso à polícia. Se me protegerem, eu digo. Com o testemunho em mãos, Henrique levou tudo ao delegado da cidade. Acrescentou os vídeos da rodovia, os documentos de entrada na clínica, e agora, o relato do enfermeiro.
O delegado ouviu tudo com atenção. Isso pode virar um inquérito criminal. Mas precisamos localizar Vitor. Ele está escondido. Não por muito tempo. Enquanto isso, Isabela começou a recobrar memórias com mais frequência. Certas músicas a faziam chorar sem motivo. Certos lugares lhe davam náusea. Uma noite, ela acordou gritando. Ele apagou meu nome. Dona Amália correu até o quarto e a encontrou em prantos. Ele me fez esquecer tudo. Mas eu lembro. Lembro do Gabriel. Lembro do Henrique. Eu me lembro de quem eu sou. Na manhã seguinte, a polícia recebeu um telefonema anônimo. Vitor havia sido visto saindo de um hotel na cidade de Jatobá. Montaram uma operação. Horas depois, ele foi preso. No interrogatório, negou tudo. Disse que Amanda havia sofrido um colapso, que ele apenas tentava ajudá-la, que o acidente fora um trauma para todos. Mas quando confrontado com os documentos, o vídeo da perseguição e o relato do enfermeiro, sua defesa começou a ruir. Isabela foi chamada para depor. Vestida de branco, com o cabelo preso como fazia nos tempos em que era Amanda, ela entrou na delegacia com passos firmes. Parou diante do espelho de identificação. Do outro lado, Vitor. Ela disse apenas: "Esse homem tentou me apagar. Mas eu voltei." Amanda ficou parada na sala de espelhos da delegacia, observando Vitor do outro lado do vidro. Ele estava com o olhar perdido, algemado, sem a aura de autoconfiança que sempre carregara nos tempos em que fingia ser um sócio leal. Agora, ali, diante da mulher que tentou apagar da história, ele parecia exatamente o que era, um homem derrotado por seus próprios crimes. Amanda, ainda chamada de Isabela por muitos na cidade, não sentia raiva. Sentia clareza. Pela primeira vez em 2 anos, ela sabia quem era. Sabia seu nome, sua história, sua verdade. As memórias voltaram como uma enchente descontrolada, mas agora começavam a se organizar, formando um rio com direção, propósito e destino. Ela se virou para o delegado. "Quero prestar meu depoimento completo." Durante quase 4 horas, Amanda contou tudo. Desde o dia em que começou a desconfiar de Vitor, até o momento em que ele invadiu sua casa com ameaças veladas, dizendo que ela arruinaria anos de trabalho se revelasse os desvios de dinheiro. Contou sobre a perseguição na estrada, o acidente, a retirada do local sem socorro oficial, a internação forjada e o apagamento da sua identidade. Citou nomes, datas, locais. Sua narrativa era precisa, mesmo entrecortada por emoções fortes. O delegado apenas assentia, tomando nota, enquanto a promotora pedia acesso aos prontuários da clínica e às gravações da rodovia. Quando Amanda saiu da sala de interrogatório, encontrou Henrique no corredor, de mãos dadas com Gabriel. O menino correu até ela. "Mamãe?" Ela se ajoelhou. Os olhos se encheram de lágrimas. "É a mamãe, sim, meu amor." Eles se abraçaram com força. Henrique, ao lado, não conteve as lágrimas. Ali estava sua família. De novo. Juntos. Vivos. Nos dias que se seguiram, Amanda precisou lidar com o processo de reconstrução oficial de sua identidade. A papelada era extensa, envolvia perícia médica, análise de digitais, testes de DNA. Mas nada disso importava mais do que a vida real acontecendo ao redor. Ela cozinhando de novo com Gabriel, caminhando pelas ruas com Henrique, reconhecendo as fotos antigas em porta-retratos esquecidos. Aos poucos, o mundo começou a aceitar que ela não estava morta. E então veio o julgamento. Vitor Amaral foi indiciado por fraude financeira, falsidade ideológica, sequestro, obstrução de justiça e tentativa de homicídio. Seu advogado tentou alegar insanidade, depois pressão psicológica. Mas as provas eram esmagadoras: registros da clínica, vídeos da perseguição, o depoimento do enfermeiro, acima de tudo, o testemunho de Amanda. Durante o julgamento, Vitor permaneceu calado. Amanda, em seu depoimento, foi firme. "Ele quis me apagar. Mas o que ele não sabia é que a verdade sempre ressurge. Eu sou a prova disso." Vitor foi condenado a 22 anos de prisão. Após o veredito, Amanda teve um último encontro com Dona Amália. "Você salvou minha vida", disse Amanda, emocionada. "Eu apenas te dei abrigo. O resto foi tudo você." "Não. Você me deu um novo nome, e uma chance de reencontrar o antigo." Dona Amália sorriu. "Vai continuar sendo Isabela?" Amanda respirou fundo. "Talvez um pouco das duas." Em casa, Gabriel pediu: "Mamãe, a gente pode brincar de novo de foguete?" Ela riu. "Claro que sim." Henrique os observava do corredor.
O passado parecia uma casa em ruínas que, aos poucos, estava sendo reconstruída. Tijolo por tijolo. Um mês depois, Amanda foi ao cartório. Nome atual, Isabela Moura. Nome de nascimento, Amanda Dias Moreira. A funcionária do cartório olhou para ela. Qual deseja manter? Amanda olhou pela janela. O sol brilhava. Gabriel brincava com uma pipa no estacionamento. Henrique a esperava no carro, sorrindo. Ela sorriu de volta. Posso manter os dois? Porque, no fim das contas, Amanda havia morrido naquela estrada, sim. Mas Isabela a ajudou a renascer. E agora, pela primeira vez, ela podia ser inteira. Fim. Se você gostou dessa história, convidamos você a dar um like e se inscrever no nosso canal.